web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, nós vamos tratar aí da questão aí do crédito rural, financiamento e comercialização agrícola. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o Fernando Pimentel da Agrométrica. Fernando, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo. Muito bem. Bom, a gente tem observado aí, Fernando, até o ministro Maggi deu declarações recentes aí, justamente que teremos aí um novo plano safra aí, com recursos similares ao do ano passado, justamente por conta aí da lei do teto de gastos, enfim, inflação baixa e tudo mais, e também, mais por um outro lado também, talvez juros menores por conta da queda da Selic, mas prazos de financiamento também, o produtor saldar essa dívida menor. O cenário do crédito rural oficial é esse, meu caro? O crédito rural esse ano tem uma facilidade que é, como você disse, a redução da taxa Selic diminuiu a necessidade de subvenção de taxa, que é aquele recurso público destinado a pagar a diferença entre a taxa de mercado e a taxa dos programas de financiamento de custeio dos produtores. Com essa redução da taxa Selic, essa despesa com subvenção de taxa ela fica reduzida. Então, a oferta de recursos não deve ser contingenciada, deve permanecer pelo menos no volume que se espera. O que está se discutindo nas lideranças em Brasília, discussão com o Banco Central, enfim, outras entidades, caminhos alternativos para se financiar a agricultura. Porque nós temos uma demanda muito forte de financiamento à frente. Né? Nós temos que crescer nossa produção em torno de 40% até 2025, então a gente vai ter uma pressão muito grande por demanda de financiamento. E não podemos delegar isso mais ao Tesouro Nacional. Ao Tesouro Nacional, porque essa dependência estatal pode gerar um problema lá na frente. Se você tiver uma nova recessão, um novo contingenciamento, mas em compensação o mundo precisa de alimentação. O Brasil não cresce só para ele cresce para gerar excedentes, divisas. Né? A agricultura tem sido o grande esteio da economia brasileira nas últimas décadas. Então, esse processo não deve parar e não deve ficar dependendo do esforço estatal. Então, várias discussões estão sendo feitas em Brasília, entre elas subvencionar o seguro rural, porque se você olhar no mundo inteiro, quem financia a agricultura é banco, então nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na China, e o banco está presente porque existe o seguro rural. No Brasil nós não passamos de 8% da área agricultável com seguro rural. Então isso desestimula a presença do banco, tanto que nós temos que criar o depósito obrigatório, né? Que você recolhe ao Banco Central se você não destinar para o crédito rural até 30% dos seus depósitos à vista. Então, o compulsório é uma forma clara de dizer o quê? O banco voluntariamente não gostaria de financiar a agricultura, porque não tem seguro. Então, seria, por exemplo, mais interessante do ponto de vista estratégico, há um direcionamento de recursos públicos mais para o seguro rural do que para o crédito? Uma inversão nesse sentido, que aí incentivaria a participação dos bancos? No momento que você incentiva o seguro rural, você serve a dois elementos da cadeia. O produtor rural, que não fica, né, à sorte da questão climática todos os anos, e também a entidade financiadora. Quer dizer, todos ali se beneficiam da subvenção, que ela é comum no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. O Estado ajuda o produtor a fazer o seguro. Dali para frente, o financiador é que toma a sua parte com taxas de mercado. Hoje as taxas são boas. Se você tirar a subvenção de taxas do mercado imobiliário, do mercado agrícola, etc. e tal, a tendência é que a taxa de juros, no sentido amplo no país, caia. O agronegócio, por si, ele é uma atividade sustentável. O banco gostaria de estar presente na agricultura, se tiver o seguro rural. Porque a agricultura ela tem demanda, ela não sofre tantas flutuações quanto
quanto o mercado de automóveis, por exemplo. Então, as grandes culturas, eu estou falando aqui de soja, de milho, de café, de cana, e a agricultura familiar, essa da hortifruti, da alface, do tomate, das frutas, enfim, essa ficaria assistida pelo crédito regular, pelo crédito estatal. Mas a agricultura empresarial, ela hoje tem um posicionamento que ela é muito atrativa para o sistema financeiro e mercado de capitais. Uhum. E agora, quais seriam, vamos dizer assim, os caminhos para se viabilizar essas outras rotas de financiamento para a agricultura? Então, essa questão do seguro rural, de reforçar o seguro rural, já está sendo pauta de várias conversas lá em Brasília. A discussão, por exemplo, de permitir que ferramentas do mercado de capitais atraiam mais recursos para a agricultura. Então, por exemplo, a utilização dos CRAs, que são estruturas financeiras que envolvem a originação de recebíveis de um ente lá no campo, que pode ser uma cooperativa, um distribuidor de insumos, ou até mesmo uma fábrica de insumos. Ela pega, empacota esses recebíveis numa estrutura jurídica já prevista em lei, que é o certificado de recebíveis do agronegócio, e passa isso para o investidor comum, como eu, como você, como qualquer cidadão que pode comprar uma cota de um fundo que financia a agricultura. Tem uma estrutura jurídica densa, tem a questão de rating, tem eventualmente até seguro de crédito envolvido, para dar uma segurança para o investidor. Isso tudo é regulado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, são estruturas que estão crescendo, elas já são muito comuns no mercado imobiliário, que chama CRI, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ela cresceu bastante no imobiliário e agora começa a crescer no agro também, né? Tá. E a discussão em Brasília também é a possibilidade de se fazer o CRA em dólar. Existe uma liquidez enorme lá fora, mais de 80 bilhões de dólares no mundo, procurando algum lugar para estar investindo, para aportar. E é importante que você dê a segurança jurídica e operacional para que esse recurso possa chegar, principalmente para o produtor que trabalha com commodities de exportação, que ele já tem alguma parte do seu custeio dolarizado, então para ele captar recurso em dólar não é inconveniente. Então, o produtor de soja, produtor de café, o produtor de algodão, ele pode fazer uma parte do seu custeio em dólar, com taxas bem razoáveis, e através desses instrumentos que estão sendo discutidos em Brasília. Hoje o CRA já existe em reais, né? E ele já está crescendo nessa modalidade reais. Agora, o que o mercado vislumbra é uma oportunidade magnífica de crescimento se nós tivermos o arcabouço jurídico para viabilizar a entrada do capital direto para o produtor rural através dessas estruturas. Legal, meu caro. Vou passar 2 recadinhos tradicionais aqui do Agropapo e a gente já volta a falar, ok? Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Quero reiterar o convite a todos a acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter. O nosso perfil por lá é @agro_papo. O Agropapo também está presente no LinkedIn, no Google+, Google+. E, obviamente, se você quiser rever essa entrevista especial com o Fernando Pimentel, da Agrométrica, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo também no YouTube, que é youtube.com/agropapo. E agora fazer a chamadinha aí da Farmers Brasil, que é a marca aí de lifestyle do agronegócio, apoiadora do Agropapo, e que está aí fazendo aí uma evolução em termos aí de vestuário do agronegócio, passando mensagens aí positivas em termos do setor aí, do orgulho de ser agro. Mais informações aí aparecendo aí na sua telinha. Muito bem, agora vamos voltar aqui a nossa boa conversa com o Fernando Pimentel da Agrométrica. Fernando, agora justamente essa atração aí, vamos dizer assim, do investimento privado para o agronegócio, para os produtores, para as cooperativas, agroindústrias e tudo mais, justamente passa aí por um processo maior de profissionalização do setor, né? Justamente o investidor quer aplicar recursos em empresas pelos quais ele possa observar que ali há uma confiança, há uma credibilidade, né? Ronaldo, o setor do agronegócio, ele já é profissionalizado em várias frentes, por exemplo. As empresas deram muita ênfase na parte de marketing,
nas estruturas de venda, treinamento de suas equipes, dias de campo técnico, quando você quer fazer uma profusão de tecnologia, etc. Tal. Porém, o back-office foi deixado de lado durante muitos anos. Então, a profissionalização do crédito, a parte de governança, a parte também de rigor documental, tudo isso foi um pouco deixado de lado. Porém, com o crescimento da presença do recurso privado na agricultura, você já vê, por exemplo, empresas, insumos, que elas tinham um back-office de crédito pouco automatizado, pouco profissionalizado, e também o distribuidor de insumo, que é importante, que sempre deu muito foco em venda. Hoje você vê um movimento direcionado em melhorar os seus processos, melhorar a sua governança, justamente porque, já vislumbrando a possibilidade de amanhã os seus recebíveis sejam colocados com qualidade no mercado financeiro ou de capitais, e também para preparar essas empresas para uma eventual fusão e aquisição. Nós estamos vendo um movimento muito forte no segmento do agronegócio, de entrada de empresas europeias e chinesas, comprando empresas, fundindo empresas. Então, para você conseguir se posicionar melhor nesse mercado também, você tem que melhorar a sua governança, não só em vendas, mas também no back-office financeiro, etc. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, a gente tem observado, a Agrométrica, só o ano passado ela cresceu 100% praticamente, nós dobramos o número de clientes, entramos com muita força no segmento de distribuição. Recentemente, nós implementamos um projeto para um grupo de 24 distribuidores em Goiás, que nós colocamos todos operando no mesmo padrão de crédito, mesmas ferramentas automatizadas. Agora, provavelmente nos próximos meses, vamos estar automatizando também todo o processo de documentação, geração de CPR, acompanhamento de formalização, através da plataforma nossa Agrodocs, que nós desenvolvemos também para esse fim, de melhorar a qualidade documental do distribuidor, da indústria de insumos, enfim, das tradings também, né? Então, a gente está vendo que existe um interesse, um direcionamento de esforços para melhorar toda essa ação de análise de crédito, documentação, formalização em cartório e trânsito dessa documentação entre os agentes do mercado. Uma pergunta aqui, uma resposta puxa uma pergunta, Fernando. E as questões, vamos dizer assim, de valores socioambientais, qual que é o peso disso hoje em dia justamente para a atração de um investimento privado? A gente pôde observar que até recentemente o Ministério da Agricultura lançou aí um programa de compliance para o agronegócio, né, e tudo mais. Como é que você, como especialista justamente nessa questão, observa isso? Olha, isso também é uma cultura de negócio que vem mudando. Você vê, por exemplo, como a ProSoja no Mato Grosso tem o AgroMais, ou Soja Mais, que é um Soja Plus, né? Soja Plus, desculpa. Que é justamente uma ação de orientação dos produtores nas questões que envolvem compliance trabalhista e ambiental. Isso é muito salutar. E eles se apresentam melhor para o mercado importador europeu, enfim. Fizeram um trabalho de comunicação também com o pessoal da Europa a respeito desse movimento deles. Do lado do financiador, por exemplo, nossa plataforma Agrométrica tem uma conexão com o site do IBAMA, com o trabalho escravo, porque é demanda do financiador também observar o comportamento, fora a questão de crédito, né, do perfil de crédito, behavior e tudo mais, também observar o compliance nesses dois quesitos, ambiental e trabalhista, daquele tomador de crédito, né? A gente teve um caso aí no ano passado também, ano retrasado, desculpa, do Santander, que acabou respondendo judicialmente uma questão envolvendo um cliente que praticou atos contra o meio ambiente, e isso daí meio que reverberou no ambiente financeiro, de maneira que todos hoje estão alinhados na direção de trabalhar com tomadores de crédito que têm boas práticas nesses dois campos, trabalhista e ambiental. Perfeito. Para a gente dar uma palhinha justamente aí na questão da comercialização, a gente ainda observa que não tem, vamos dizer assim, uma cultura, vamos dizer, totalmente arraigada do produtor atuar na parte de mercados futuros e tudo mais nesse sentido. Como é que você observa isso? Como expandir essa questão de uma comercialização mais profissional, mais moderna? Olha,
O mercado futuro ele pode ser traduzido de duas formas. Ou você trabalha no mercado a termo, através de vendas futuras para uma trade, enfim, você celebra isso através de um contrato de venda para entrega futura. Pode ser uma cédula de produto rural, pode ser um contrato de compra e venda, onde você prefixa o preço do seu grão e entrega daqui a X meses. Isso já é muito difundido no país. Agora, o produtor operar direto na Bolsa de Futuro é uma cultura um pouco diferente. Mesmo nos Estados Unidos, não passa de 10% os produtores que fazem o seu hedge direto em Bolsa. Porque isso traz vários inconvenientes operacionais. A Bolsa ela exige uma compensação diária. Então, vamos supor que você esteja na posição errada, seu contrato esteja perdendo na Bolsa todo dia. Todo dia você vai ter que aportar dinheiro para manter o grau de garantia que a Bolsa exige para cada contrato. E muitas vezes o produtor pode ser pego de surpresa num movimento muito rápido e não ter caixa para cobrir. Então, já tivemos experiências negativas aqui na BMF a respeito disso. Não é diferente nos Estados Unidos também. Então, o produtor tem que ter muito caixa para operar em mercado futuro em grande escala. E nem sempre ele está preparado gerencialmente para isso. Ele está focado lá em plantar a soja dele, quando de repente o mercado despenca na bolsa e ele é obrigado a descer do trator para correr para o banco e colocar um volume de dinheiro na sua corretora. Então... Seria um falso paradigma, então, esse apelo que existe por uma maior participação do produtor direto na bolsa? Eu acho que sim, porque na verdade as próprias corretoras de futuro... E a própria bolsa, ela muitas vezes diria, conservadora nesse aspecto. Vão operar lá produtores que estão preparados para operar. Não é para qualquer um. Então, popularizar o mercado futuro, ele é uma ferramenta do mercado financeiro, ele exige uma responsabilidade operacional que muitas vezes não é factível para alguém que está lá preocupado em plantar e às vezes está ausente, está sem o celular funcionando e de repente o seu corretor te liga e fala, olha, você precisa depositar 10 mil reais na sua conta da corretora porque você sofreu um ajuste enorme porque o preço da soja despencou. Então você tem que tomar um pouco de cautela em falar do produtor operando direto em bolsa e em grande escala, porque realmente é um ambiente onde exige uma disciplina que muitos produtores não têm. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira muito generalizada. É uma disciplina que eu digo assim, exige que o produtor esteja de olho na tela o tempo todo, coisa que não é possível diante da atividade dele, né? Ele se ausenta frequentemente, ele está apagando incêndio na lavoura dele lá, ele não pode muitas vezes estar ali atento ao que o corretor da bolsa, ou ele vai ter que colocar um valor muito alto já para prever esses movimentos, que muitas vezes o produtor não está tão capitalizado para poder fazer isso, ou ele vai ter que ficar toda hora acompanhando a posição de bolsa dele. Legal, meu caro. Bom, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero reiterar meus agradecimentos pela tua presença aqui no talk show do agronegócio, enfim, fazendo explanação importante, falando, por exemplo, que a questão aí do mercado futuro pode ser um falso paradigma, vamos dizer assim, né? Eu acho. De apelo e tudo mais, acho que isso é muito bacana. E eu quero deixar o convite aberto aí, tendo novidades, é só contar para nós e voltar, ok? Muito obrigado. Por favor, Fernando, quero também que você possa olhar aqui para a nossa câmera da direita e deixar os contatos da Agrométrica. Bom, nosso contato é o telefone 19 3826 4806, nós estamos próximos a Campinas. Meu e-mail pessoal é fernando.pimentel@agrometrica com K-A no final, .com.br. Muito bem, meu caro. Agradeço mais uma vez. Até mais. Obrigado. Muito bem, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.